Sábias, da maneira em que o Senhor deseja, não da maneira em que eu quero. Que o Senhor possa falar em nossos corações de uma tal maneira que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado nessa manhã. Para que ao sairmos daqui, saímos com nossos corações alegres, saciados, cheios de alegria, na qual temos a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco nessa manhã. Me usa, Deus, sem ti não sou nada. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que concede a todos nós de estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema: não desperdice o seu vale, ele foi preparado para você. Muitas das vezes nós não queremos aceitar o vale. E o que é o vale? Muitas das vezes é a dificuldade. São situações que nós imaginamos ser irreversíveis. Mas para nós que servimos a Deus, há solução para todas essas coisas. Portanto, às vezes não queremos que o vale assola a nossa vida, mas nós, ao transcorrermos a mensagem, nós iremos ver que o vale em nós faz nós nos aproximar-se de Deus. E conta-se certa vez uma história de um pregador que ele tinha acabado de perder a sua família em um trágico incêndio. E diz a história que ele caiu em uma depressão profunda. E diz que então, certo dia, ele decidiu caminhar nas ruas da cidade. E ao ele caminhar, ele passou em frente a uma construção. E ali naquela construção ele percebeu que um trabalhador estava esculpindo uma pedra. Então ele chegou para aquele trabalhador e disse da seguinte forma: por que razão você está fazendo isso? Então o trabalhador disse para ele: olha, eu estou esculpindo essa pedra, estou decorando ela. Você está vendo aquela torre lá em cima, aquele triângulo? Então, muito bem, eu estou martelando aqui de uma tal forma que essa pedra ela possa encaixar certinho lá na torre. E então, ao ele ouvir isso daquele trabalhador, diz que ele foi imediatamente tocado em seu coração. Porque ao ele ver que aquele trabalhador estava esculpindo uma pedra com toda dificuldade para colocar lá naquele triângulo da torre, então ele viu que o vale em que ele estava passando, ele precisava de passar, porque ele sabia que neste vale Deus estava com ele. Ele notou que ele perdeu a sua família, ele precisou de passar por esse vale, mas ele percebeu que os planos de Deus para a sua vida iria fazer com que passasse aquela perda que aconteceu na sua vida. Não desperdice o seu vale,
porque ele foi preparado para você. Quando nós olhamos no Salmo, quando eu li a princípio, quando o salmista diz: Senhor, ouve-me quando eu clamo. Muitas das vezes nós oramos, clamamos, e nós imaginamos estar em um tremendo vale, e nós não estamos encontrando solução. Muitas das vezes nós esquecemos dos nossos irmãos do passado, que passaram por vales, mas foram vitoriosos. Quando nós falamos em vale, nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve que passar pelo vale, mas no vale ele foi vitorioso. Quando nós passamos pelo vale, seja o vale da dor, às vezes nós até murmuramos, às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós, quando estamos passando por determinado vale, nós deixamos até mesmo de orar, ou dependendo do vale, nós deixamos até de vir à casa de Deus. Mas a mensagem dessa manhã é que mesmo nós no vale, nós iremos encontrar solução para todos os problemas. Quando nós falamos em vale, nós podemos aprender com Jesus, quando foi marcado 5 características em sua vida. E diz que a primeira foi que Deus estava de joelho. Humilhação e ele estava de joelho foi uma das características em que Deus fez, mostrando para nós que nós, humilhando, nós alcançaremos as nossas vitórias. Quando nós também pensamos em intensidade, nós vemos que Jesus, ele enfrentou a maior batalha da sua vida, mas ele foi vitorioso. Quando nós pensamos também em perseverança, nós vemos que Jesus, ele orou em Getsêmani 3 vezes progressivamente. Isso daí é ensinando nós que quando nós estamos no vale, nós temos que orar ao nosso Deus. Quando nós também pensamos no vale, nós vemos que Jesus exorta para nós a questão da vigilância. Quando Jesus alertou os discípulos a orar e a vigiar. Quando também alguns dormiram em momentos que era para estar acordado. Quando falamos em vigilância, nós vemos que quando Pedro negou a Jesus, não era para ele ter negado a Jesus, mas sim era para ele ter fé em Jesus. Quando nós notamos também em vigilância, nós vemos que os olhos estavam carregados de sono dos discípulos, porque os seus corações estavam às vezes vazios de oração. Então a mensagem dessa manhã é: não desperdice o seu vale, porque ele foi preparado para você. Quando nós falamos em vale, nós falamos em dificuldade da sunamita, que diz que na sua história de vida ela foi vitoriosa, e diz que certa vez Eliseu estava passando mediante o terreiro da casa da sunamita,
Então ela diz para o seu marido: eu tenho observado que este que passa aqui, ele é um homem de Deus. E mais à frente, quando conta-se a história, diz que essa sunamita, ela não tinha filhos, e ela ainda queria ter ao menos um filho. E diz que conta a história quando Geazi diz da seguinte forma: em seu tempo determinado, no tempo da vida, você terás um filho. Mas a sunamita, ela já estava um pouco avançada na idade, o seu marido também. Então ela diz da seguinte forma: não mintas para mim. Ela não acreditava que mesmo ela estando naquela idade, ela poderia ter um filho. E a mensagem é: não desperdice o vale, ele foi preparado para você. Foi um vale que a sunamita passou. Quando foi mais à frente, diz que ela deu à luz a um filho. E diz que ao ela ter esse filho, passando aquela felicidade junto com o seu filho, junto com o seu marido, só que a nossa vida, ela não é só de alegria. A nossa vida, ela há de vales a correr na nossa vida. Diz que ela teve o seu filho, estava muito feliz, e diz que o seu filho cresceu, e diz que certo dia o filho foi caminhar com o seu pai, e diz que no caminho o seu filho sentiu uma dor de cabeça forte. E então o seu pai pediu para que os homens levassem ele para até a sua mãe. E diz que chegando, o filho entregue a sua mãe. Diz que ao entregar o filho para a mãe, diz que ali, ao meio-dia, o seu filho veio a falecer. Triste coisa é perder um filho, aonde a pessoa mais queria ter esse filho, ela acaba perdendo. Por isso, nessa manhã, não desperdice o seu vale, porque ele foi preparado para você. Quando nós olhamos a história da sunamita, nós vemos que o seu filho morreu ao meio-dia nos seus braços. Então ela pede para que os homens levem ela até Eliseu. E diz que chegando a Eliseu, diz que ela prostra aos seus pés. E diz que as pessoas tiram ela dos pés de Eliseu. Só que Deus, ele fala: deixe ela, porque o seu coração está amargurado. E diz que Eliseu, ao ver aquilo, Eliseu foi até a sua casa. E diz que chegando na sua casa, estava o filho dela na cama, deitado, já morto. Então Eliseu fechou a porta e diz que ele deitou sobre aquela criança. Diz que os seus olhos sobre os olhos do menino, a sua boca sobre a boca do menino, as suas mãos estendidas, coladas na mão do menino. E Eliseu começou a orar. E ao Eliseu terminar a sua oração, diz que o corpo do menino começou a se aquecer.
aquecer. Mas antes, eu volto um pouco. Quando a sunamita ela vai atrás de Eliseu, o seu filho estava morto. E então o seu marido pergunta para ela: vai bem contigo? E ela responde ao seu marido: vai tudo bem comigo. Mas como pode estar bem se eu acabei de perder um filho? Mas ele exorta para nós nessa manhã, quando ela diz: mesmo seu filho estando morto, ela ressalta: vai bem comigo. Vai bem comigo, porque eu irei ir até os médicos dos médicos para dar a vida para o meu filho. E quando Eliseu termina a sua oração, diz que o corpo do menino começa a se aquecer. E então Eliseu ele desce da sua casa, começa a andar de um lado para o outro. Só que ainda a criança não havia ressuscitado. Então Eliseu ele volta, ora novamente, e diz que ao ele orar, ao ele terminar a sua oração, diz que a criança espirrou por 7 vezes. E ao espirrar, diz que ela abriu os olhos e ficou acordada. Então Eliseu fala para o homem Geres: vai lá, chama a mãe dessa criança. E diz que a sunamita, ao chegar, diz que ela prostrou-se aos seus pés, inclinou em terra e tomou o seu filho. Uma criança que estava morta, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Quando Eliseu ora, Jesus ele também dá o poder a Eliseu para que essa criança viesse a ressuscitar. Então nós vemos aqui: não desperdice o vale, porque ele foi preparado para você. Foi um vale que aconteceu na vida da sunamita, e ela foi vitoriosa. Então, amados, nas dificuldades da vida, seja em qualquer vale em que nós estamos passando, nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que, mediante as dificuldades, seja qual for o vale que nós estamos passando, Ele está pronto para nos dar o sustento e ficar de pé. Foi quando aqui o salmista diz: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Quando nós estamos abatidos, nós lembramos que Deus, Ele sustenta a nossa vida, o nosso nos colocando forte. Por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz da seguinte forma: Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos à minha súplica, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Mais à frente ele diz: não entre em juízos com o teu servo, porque a tua vista não se achará justa nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me haver abatido na escuridão, com aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração está desolado. Lembro-me dos dias antigos
considero todos os teus feitos, mediante na obra das tuas mãos. Agora ele fala: estende para mim as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Aí nós vemos a sede de Davi, passando por dificuldades, passando por vale, que eu e você possa estar. Certa vez Davi diz: Senhor, os meus ossos estão fracos. Foi quando Davi estava passando por uma dificuldade enorme na sua vida. Ele fala: Senhor, os meus ossos estão fracos, sustenta-me, Senhor. Quando nós vemos Davi, quando ele passou adversidades na sua vida, quando ele teve que lutar com o urso, ele foi vitorioso. Quando ele passou por essas lutas, por essas dificuldades, ele encontrou solução, porque nas suas adversidades Deus estava na sua vida. Então, amados, quando nós pensamos que o vale é para deixar nós tristes, é para deixar nós aflitos, não, o vale é a nossa aproximação de Deus. Porque quando nós estamos no vale, nós estamos lembrando que nós temos um Deus que tudo pode. Nós começamos a lembrar que nós temos que orar. Nós lembramos que Jesus orou 40 dias e 40 noites, não só orando, mas também jejuando. Nós começamos a lembrar que nós precisamos de orar e não cruzar os nossos braços mediante as dificuldades. Os irmãos, quando vêm à frente, os irmãos querem alcançar a sua bênção. Eu quero alcançar a minha bênção. E muitas das vezes nós achamos que não há solução para aquilo que nós estamos vivendo. Mas quando nós olhamos para os irmãos do passado, nós olhamos a dificuldade em que eles tiveram e foram vitoriosos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos os irmãos, que às vezes nós devemos acreditar e saber que nós temos um Deus que tudo pode. Quando nós olhamos o paralítico, 38 anos, para alcançar a sua bênção, mas ele alcançou a bênção tão desejada. Quando nós olhamos que a sogra de Pedro, ela estava enferma com febre, e diz que Jesus foi lá e estendeu as mãos sobre a sogra de Pedro, e diz que aquela febre acabou e ela foi curada. Não desperdice o vale, ele foi preparado para você. Quando certa vez o pastor, ao terminar a sua mensagem, então uma mulher, uma irmã da igreja, chegou para ele e disse da seguinte forma: pastor, uma grande provação virá na vida do Senhor. Pastor, uma pessoa usada, uma pessoa que nós temos que ter respeito por ser um homem usado por Deus. Então aquele pastor disse para aquela irmã: mas nesta provação Deus estará comigo. Então a irmã diz: vai estar. Então ele diz: então pode deixar a provação vir, porque eu tenho um Deus que tudo pode, um Deus que me
tirará desta provação. Portanto, amados, a mensagem da manhã é esta: não desperdice o seu vale. Ele foi preparado para você, foi preparado para mim. Quantas dificuldades alguns dos irmãos podem ter passado, quantas dificuldades na vida eu também já passei, mas dificuldade essa que eu tive o meu general para estar comigo, eu tive o meu Deus para me dar o suporte, eu tive o meu Deus para me dar o sustento em momentos em que eu precisei, momentos em que eu estava abatido, Ele me sustentou. Então, amados, dificuldades valem em que eu possa, você pode passar. Portanto, amados, não desperdice o seu vale, ele foi preparado para você. Quantas das vezes em minha vida lá atrás, em que trabalhava, e quando nós trabalhamos em empresa, não sabemos o dia do amanhã, e algumas vezes passei pela questão do desemprego, mas o Senhor, Ele foi comigo. E o ano passado foi um ano marcante na minha vida. Foi um ano na qual foi um ano difícil para todo mundo, pela pandemia que aconteceu no país. Mas foi um ano em que Deus mais me abençoou. Amados, vale que eu passei lá atrás, mas me preparou para que eu viesse me preparar para a vida, na qual o ano passado, mediante as dificuldades, o Senhor me abençoou de uma tal forma que eu me surpreendi com coisas maravilhosas que Ele proporcionou na minha vida. Quando certa vez eu disse: Senhor, não me deixe mais desempregado, por eu ter passado tantos anos desempregado. E o ano passado Deus me abençoou na área da educação, na qual, graças a Deus, foi um ano maravilhoso, mediante tudo que passou. Deus, Ele me abençoou de uma forma extraordinária. Então, amados, vale, eu já passei, você já passou, mas no seu vale você tem o general que é Cristo. Você tem aquele que tudo pode. Como diz em Marcos aos homens, estas coisas são impossíveis, mas não é impossível para o Deus Todo-Poderoso. Portanto, amados, não se preocupe com o vale. O vale na sua vida está preparando para você aproximar-se ainda mais de Deus. O vale na sua vida está fazendo você ainda orar mais. Se você ora, está fazendo você orar mais ainda perante o nosso Deus. O salmista exorta: quando nós oramos e queremos uma resposta, às vezes queremos uma resposta de imediato, mas tudo é no tempo de Deus. E o salmista exorta: quando nós queremos uma bênção e uma resposta, então ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia, eu orarei, clamarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. Então, amados, isso aí é um ensinamento de nós orar, mas também clamar.
E aquele lá de cima que tudo pode ouvirá a minha oração, ouvirá a sua oração. Que Deus abençoe.